Nosso bom dia a todos. Esperar a Mariana chegar lá para abrir o som. Iniciando nossas atividades da manhã de hoje. Como de hábito das nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece. O nosso agradecimento a Deus e a Jesus por nos ter concedido essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo da nossa companheira Marli Rantu, trabalhadora aqui desta casa, colaboradora em diversas atividades de passe nas reuniões mediúnicas e do atendimento fraterno, e também da fluidoterapia nas quartas-feiras. É uma estudiosa da doutrina, é a primeira vez que ela está debutando aqui no nosso programa Autorose, mas é uma alegria muito grande recebê-la. Aqui nós passamos a palavra. Bom dia a todos, a todas. Tá bom o som aí atrás? Todo mundo me ouvindo bem? Muito obrigada pelas palavras do Armando. Quero agradecer a confiança que a casa deposita em mim, agradecer o convite feito pela Alcione, a indicação da Patrícia, que com muito carinho apresentou nosso nome para estarmos aqui. Eu que durante muitos anos frequento essa casa, mas na condição de aprendiz. E continuo na condição de aprendiz, mas agora tentando passar um pouquinho dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, das nossas reflexões. Muito obrigada pela presença de todos. Cumprimentamos também todos aqueles amigos e amigas queridas que acompanham conosco através dos canais aqui da Cefam, do Facebook, do YouTube, e esperamos aqui contribuir para as nossas reflexões. O tema que nós escolhemos foi falar sobre um personagem muito conhecido de todos, porém pouco estudado, e destacar a importância que ele teve, tanto na primeira quanto na segunda revelação. Então nós já conhecemos a sua história, conhecemos o seu legado, mas o nosso conhecimento, o nosso processo educativo, ele sempre é construído por sucessivas repetições. E através dessas repetições, existência após existência, que nós vamos sedimentando os conhecimentos e mudando hábitos, mudando costumes e mudando, sobretudo, atitudes, formas de agir. E com João Batista nós temos um grande aprendizado sobre essa mudança de comportamento. Em todos os tempos, desde a criação do planeta, nós estamos sob a égide do Cristo planetário, nosso Mestre Jesus, designado por Deus desde o primeiro instante da construção do nosso planeta. E a nossa humanidade, nós enquanto humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, nunca estivemos desassistidos. Por mais que a gente pense em alguns momentos que Deus esqueceu de nós,
Mas Deus não esquece de nós. Deus está sempre presente ao nosso lado, através do nosso Mestre Jesus, o Cristo planetário, e de toda a sua pleiade de espíritos superiores encarregados da administração e da condução dos nossos destinos. Então, vamos pegar aqui as nossas anotações, porque a memória não ajuda muito. Então, vamos lá. A respeito de João Batista, como nós já estudamos bastante, é um dos assuntos mais estudados na doutrina espírita, porque avaliza o princípio da reencarnação. Nós aprendemos, então, com a doutrina espírita, que a construção da nossa espiritualidade, da nossa jornada espiritual, ela se dá através de 3 revelações. A primeira revelação, tendo como personagem central Moisés, que nos trouxe a lei, e essa primeira revelação ela é construída com centenas de missionários, é construída com centenas de profetas e com muitas pessoas que, através das suas experiências de vida, através dos seus erros e acertos, construíram essa base para a segunda revelação. E a segunda revelação, então, temos na personalidade, no personagem do nosso Mestre Jesus, que desceu do mundo celeste, especialmente para conduzir, exemplificar e nos levar a essa longa jornada evolutiva, do mundo primitivo ao mundo celeste. Nós saímos das mãos do Criador, espíritos simples e ignorantes, e retornamos a Ele na condição de espíritos puros. E fechando então a primeira revelação, nós vamos encontrar um grande profeta. Esse profeta que representa o ápice, o auge da primeira revelação, que foi o profeta Elias. Então, Elias é um personagem que sintetiza toda a primeira revelação. Ele pesa a importância de Moisés nos trazendo a lei, os profetas nos trazendo as tradições. Elias, então, é considerado na tradição hebraica e na tradição judaico-cristã a síntese desta primeira revelação. E então, Elias recebe uma grande missão do Cristo, que é restaurar o monoteísmo, restaurar a crença no Deus único, que havia sido esquecida pelo povo hebreu, que havia se entregado à apostasia, à falta de fé, à falta de confiança no Deus único, e passa então a adorar outros deuses, sendo que um deles era o Deus Baal, era o Deus da devoção da rainha Jezebel, a esposa do rei Acabe, que era o rei à época de Elias, no século IX a.C. E Elias, então, recebe essa missão de restaurar essa crença no Deus único. E ele, então, através das suas pregações, do seu exemplo, da sua vivência, entra em choque com o rei e, sobretudo, com a rainha. Passa a ser perseguido, foge, se esconde no deserto. E ali, então, ele passa a se denunciar aquele estado de coisas contrários à lei do Deus único, contrário a tudo aquilo que vinha sendo ensinado durante milênios, desde a época de Abraão. O povo então estava afastado dessa crença, dessa fé. E então Elias termina a sua missão, porém recebe novamente das mãos do Cristo uma outra oportunidade, uma outra chance para continuar essa missão. E aí ele retorna no primeiro século da era cristã, na personalidade de João Batista. Então, já no anúncio da chegada de João Batista, nós já vamos encontrar algumas situações atípicas, né? A chegada de João Batista foi anunciada a seu pai Zacarias, um sacerdote, um
servidor do templo, foi anunciada pelo anjo Gabriel. Então, os pais de João Batista, o sacerdote Zacarias e sua esposa Elizabeth, que para o latim foi traduzido como Isabel, mas o nome original em hebraico é Elizabeth. Eles já eram um casal idoso. A Elizabeth era considerada uma mulher estéril que não podia ter filhos. Mas, durante uma estada de Zacarias no templo, porque naquela época os sacerdotes então passavam vários dias ali a serviço do templo, aparece para ele um anjo, o anjo Gabriel. Nós sabemos que o anjo Gabriel foi o mesmo que anunciou a Maria de Nazaré, que ela seria mãe do Salvador. E o anjo Gabriel, então, anuncia a Zacarias que ele e Elizabeth teriam um filho e que seria chamado João. E Zacarias duvida, mas como se nós já somos idosos? E um detalhe, que quando a gente fala em casal idoso naquela época, supomos que esse casal, principalmente Elizabeth, deveria ter assim, em torno de uns 30 anos, porque a expectativa de vida naquela época era muito pequena, era em torno de 40 anos. Então, uma mulher com 30 anos, até bem pouco tempo, já era considerada um pouco mais idosa. E eu me lembro de ter visto uma manchete no jornal que estava circulando pelo Facebook, mais ou menos nos anos 50, finalzinho dos anos 50, a manchete dizia assim, que um automóvel desgovernado tinha invadido a calçada e atropelado uma velhinha de 43 anos. Eu fiquei muito nervosa de ouvir isso. Hoje, né? Mas vejam a diferença, né? Dos anos 50 para cá não temos assim tanto tempo, mas vejam, então, só para a gente se situar, porque idoso para a gente hoje tem um pouco mais de idade, né? Bem, mas então Zacarias duvida. E o anjo Gabriel fala então quem seria esse filho, qual seria a sua missão. E ele diz para Zacarias: caminhará diante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reunir os corações dos pais aos dos seus filhos e chamar os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. E aqui já deu o tom da importância desse que viria. E muito mais ainda a importância de quem ele estava anunciando. Muito bem. Então, isso acontece cerca de 900 anos depois do profeta Elias. Olha que são 9 séculos de diferença. Bem, aqui, então, para iniciar a sua missão, e o próprio Cristo, então, depois vai confirmar as palavras do anjo Gabriel, dizendo: e se quiserdes aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Registrado aqui pelo evangelista Mateus. E vamos nos lembrar que depois do fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, onde os apóstolos veem Moisés, Jesus e Elias, na descida os apóstolos questionam Jesus. Por que dizem os escribas que é preciso Elias vir primeiro? E Jesus diz: na verdade Elias já veio, mas não o conheceram e fizeram com ele o que lhes aprouve. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Então aqui não deixa dúvida nenhuma que se trata do mesmo Espírito. E tem algumas semelhanças, só por curiosidade aqui, entre as personalidades de Elias e João Batista. E por que nós estamos destacando tanto que a personalidade? Porque nós sabemos que a nossa jornada tem várias existências, em cada uma delas nós vamos assumindo diferentes personalidades. A vida é uma só, é a vida do Espírito, mas assumindo diversas personalidades ao longo da nossa jornada. Então Elias foi o maior dos profetas da primeira revelação. João Batista foi um profeta? É Jesus que afirma: sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Elias foi o último profeta da primeira revelação e João Batista abre o caminho para o Senhor na segunda revelação. E
algumas curiosidades, né, a respeito dessas semelhanças. Ambos, tanto Elias quanto João Batista, eram corajosos, eram ousados, eram admoestadores, ou seja, repreendiam, falavam das coisas que estavam contrárias à lei. Eram muito disciplinados, e a disciplina aqui é uma característica tanto de Elias quanto de João Batista. Lembramos, né, quando Chico Xavier inicia a sua missão, ele pergunta para Emmanuel: mas Emmanuel, o que eu preciso para dar conta de uma missão tão grandiosa? O que Emmanuel responde? Disciplina, disciplina e disciplina. É o que está faltando um pouquinho para nós. Falo por mim. Né? Fidelidade e confiança intensa em Deus é uma marca de Elias e de João Batista. Ambos se vestiram mais ou menos da mesma forma, com uma pele de carneiro cingido por um cinto, né, com um cinto na cintura, e habitaram o deserto durante algum tempo. Aliás, sobre o deserto nós vamos falar um pouquinho. Se alimentavam de forma nada convencional. Está registrado, né, sobre a vida de Elias que os corvos traziam para ele de manhã pão e carne. E João Batista se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Ambos denunciavam em público a iniquidade dos líderes políticos, dos líderes religiosos. E por isso eles tiveram grandes problemas. Elias teve problemas com o rei Acabe e a rainha Jezebel, e João Batista teve problemas com o rei Herodes e sua esposa Herodíades. Ele denunciava porque Herodíades era esposa do irmão de Herodes e vivia, então, numa situação totalmente fora da lei mosaica. E João e Elias denunciavam, e por isso eles conseguiram encontrar encrencas grandes por conta dessas revelações que eles faziam. Bem, o início do trabalho de João. O único evangelista que registra um pouco melhor esse início, o nascimento de João Batista, é o evangelista Lucas. E ele diz que João Batista começa a pregar no deserto no 15º ano do reinado de Tibério César. Lembrando que a essa época, a região da Judéia, a região de Israel, era dominada pelo Império Romano, na época do imperador Tibério César. Nessa época também, Pôncio Pilatos era o representante de Roma na Judéia e o rei Herodes era o tetrarca da Galileia. Segundo os estudiosos, esse período equivale mais ou menos ao ano 26 depois de Cristo, e João contava com aproximadamente 30 anos, segundo o que nos informa Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Então, está batendo porque João Batista era apenas 6 meses mais velho que Jesus. E Jesus inicia também a sua missão profética, perto dos 30 anos. Bom, então, agora o evangelista Mateus resume o início desse trabalho de João Batista. Naqueles dias, eu coloquei aqui para a gente ter assim, uma noção geral, e depois nós vamos detalhando um pouquinho. As palavras que estão em vermelho, a gente vai trabalhar com elas um pouquinho. Naqueles dias surgiu João Batista proclamando no deserto. Essa palavra proclamar, a gente sempre lia esse texto, ouvia falar, mas não se atentava às palavras. Eu fui me atentar, só lembrando aqui, que tudo que a gente está citando aqui sobre o Novo Testamento, nós estamos nos baseando na tradução do Haroldo Dutra Dias. O Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias. E o Haroldo teve um cuidado muito grande em trazer as palavras, o significado lá dos originais, né, no grego, porque o original em hebraico não existe mais. Então ele trouxe do grego, tentando trazer com a maior fidelidade possível. Então, naqueles dias, João Batista surgiu proclamando. O que significa essa
essa palavra proclamar, que inclusive o Haroldo detalha. Eu vou ler para a gente não perder aqui. Proclamar significa agir como um arauto. Arauto é aquele que defende firmemente uma causa, uma ideia. Sugere a formalidade do ato, bem como a autoridade daquele que está anunciando em voz alta solenemente a mensagem. Então, por aqui nós já podemos ver a importância de quem está proclamando e muito mais de quem ele está anunciando. E quem João Batista está anunciando? Todos nós já sabemos, mas é sempre bom lembrar, né? Na Revista Espírita, de 1868, o Espírito Lacordaire nos fala sobre os Messias, dizendo assim, que ao lado de Deus, numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Topo da escala dos espíritos puros. Então, quando nós nos tornarmos espíritos puros, coisa que não vai demorar nada, bilhões de anos, né? Mas a gente chega lá. É só não desistir. Então, daqui a alguns bilhões de anos, quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós vamos entrar no mundo celeste na condição de espíritos estagiários. Depois vamos passando para a condição de trainee, vamos recebendo algumas missões. Agora, para chegar ao topo da escala dos espíritos puros, não temos a menor noção de quando será. Então, esses espíritos mereceram ser iniciados nos desígnios de Deus para dirigirem a sua execução. Então, Deus escolhe entre esses enviados superiores aqueles que serão encarregados das grandes missões. Podeis chamá-los Cristos ou Messias. Então, o nosso Cristo planetário, Jesus, está nesta categoria, no topo da escala dos espíritos puros. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai nos dizer que esses espíritos estão em comunhão indescritível com Deus. Ou seja, nem queiram entender, porque no momento não vai ser possível. Bem, naqueles dias surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia. Lembrando que João Batista nasceu numa cidade bem próxima a Jerusalém, cerca de 6 quilômetros. E aqui nós já temos também mais um detalhe importante, porque João Batista vai fazer a sua pregação no deserto. Mas veja, o pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote que pregava no templo. E isso era uma tradição passada de pai para filho. Então Zacarias herdou essa tradição do seu pai, do seu avô. Era uma linhagem de sacerdotes. Então seria natural que João Batista também fosse pregar no templo. Mas por que ele não foi pregar no templo? Porque naquela época o templo estava totalmente entregue a questões materiais, a interesses pessoais muito diversos daqueles ligados à espiritualidade. Inclusive tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E a lei hebraica dizia que seria apenas um. Mas para acomodar ali os interesses, tudo aquilo, eles estavam mancomunados com o poder romano. Então, para acomodar esses interesses, eles dividiram o poder, né? Eu peço desculpas por não poder explicar melhor para vocês o que seja corrupção, porque o nosso tempo é pouco, que a gente não sabe, né? A gente ainda não conhece, né, esse termo, que até hoje, infelizmente, permeia o poder político, o poder religioso, enfim, toda a nossa estrutura social. Então, aí o que João Batista faz? Ele vai pregar no deserto, porque ali no templo, naturalmente, ele não teria espaço para falar aquilo que era necessário. Bom, então, ele proclamava no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Assim é a respeito dele o que foi dito através do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Aqui senda no sentido de caminho estreito, que depois Jesus veio nos falar da porta estreita, que tem o mesmo significado. Então acorriam para ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Confessando seus pecados, eram mergulhados no Rio Jordão. Bom, qual
qual é, então, a simbologia do deserto? Vamos lembrar da saída do povo hebreu quando foi libertado do Egito, atravessando durante 40 anos o deserto. O deserto representa aquilo tudo que está por ser construído. É o deserto do nosso sentimento, é o deserto do nosso coração. Porque intelectualmente e materialmente, a civilização egípcia havia atingido o ápice tanto quanto a nossa atingiu hoje, né? Mas totalmente voltada às questões materiais. Então essa saída, essa libertação do povo do Egito é muito simbólica. O Egito aqui representa o nosso ego, o deserto está representando a nossa individualidade, o nosso self, o nosso espírito, aonde temos tudo a ser construído. Por isso João Batista vai pregar no deserto, porque o templo estava lá todo voltado para as questões materiais. Então, essa é a simbologia do deserto. Nosso deserto, então, é o nosso futuro, é o símbolo da nossa jornada desde o mundo primitivo até o mundo celeste. Bom, vamos também lembrar aqui que nós estamos nessa jornada, nessa peregrinação, nessa perambulação por esse deserto. O que Kardec classifica como espírito errante, aquele que não tem morada fixa. Nós só teremos morada fixa quando nos tornarmos espíritos puros, e aí a nossa morada será no mundo celeste. Até lá, nós vamos passando por vários planetas, por várias existências no mesmo planeta, entre o plano espiritual e material. Quando João Batista fala, endireitai os caminhos do Senhor. Caminho no Evangelho está ligado à conduta, às nossas atitudes, à nossa forma de agir, né? O caminho reto é aquele caminho que nós seguimos dentro da justiça, dentro das leis divinas. E aqui, a estrada mais fácil para ser feliz é o caminho reto. A própria matemática diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, quando nós traçamos esse caminho reto, nós cumprindo a lei divina, cumprindo inclusive as leis humanas, registrando aqui que nós ainda temos dificuldades em cumprir a própria lei humana e maior dificuldade ainda em cumprirmos as leis divinas. Então, nós vamos por caminhos tortuosos e isso atrasa, dificulta o nosso processo evolutivo. E na Bíblia hebraica, o caminho reto é o símbolo do caminho do justo, daquele que cumpre as leis divinas. E para nós, então, entrarmos nesse caminho reto, nós vamos precisar, lembrando, Chico, disciplina, foco, propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Então, nós temos que ter essa meta, esse objetivo de evoluirmos, de construirmos no deserto do nosso coração o sentimento do amor que depois Jesus vem nos trazer. Nas palavras de Emmanuel, registradas no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: a exortação do precursor permanece no ar. Olha só, 2000 anos depois, Emmanuel vem nos alertar que nós ainda não estamos no caminho reto. Convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, ou seja, para que a mensagem do Cristo penetre nesse nosso deserto, é preciso retificar a estrada em que temos vivido. Então, comentando esse versículo, Emmanuel nos deixa essa bela mensagem. Bom, nós falamos aqui, então, que João Batista começou a pregar no deserto, a proclamar no deserto a vinda do Senhor e falando contra toda aquela situação de iniquidade, de injustiça, de absoluta falta de moral, de ética, começa a denunciar tudo isso. Então, nós vimos ali que toda a região, habitantes da Judéia, habitantes de Jerusalém, habitantes das margens do Jordão, foram
procuraram então para saber quem era aquela pessoa que estava fazendo aquela pregação. E virou então o maior burburinho entre o povo que estava se perguntando, mas afinal de contas quem é ele? É o Cristo? É o Messias? É Elias? Porque na tradição hebraica temos lá no registro do profeta Malaquias dizendo que Elias voltaria para anunciar o Messias. Então havia-se muita expectativa do povo esperando a volta de Elias, porque sabiam que quando Elias viesse, o Messias viria logo em seguida. E aí, então, o povo se perguntando. Logicamente, isso chega, então, até a alta cúpula do templo. E os fariseus, ali, todos aqueles que dirigiam o templo, começaram a ficar incomodados com essa fala de João Batista. E designaram uma comissão de fariseus que foram interrogar João Batista. Lembrando que nessa época o Estado era um Estado teocrático, onde a religião e o poder estatal andavam juntos. Então esse interrogatório foi assim, uma missão oficial, porque eles queriam colher evidências para incriminar João Batista. Primeiro, que a pregação deveria ser feita apenas dentro do templo. E segundo, que estava saindo fora daquilo que os fariseus queriam que chegasse até o povo. Então designaram essa comitiva e foram lá interrogar João Batista. E perguntaram para ele, afinal de contas, quem é você? Você é o Cristo? E João Batista confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Mas então quem é você? É Elias? E ele disse, não sou. É um profeta? Também não. E os fariseus foram irritados. Então você me diga, o que se diz de você? Quem é você, afinal de contas? Não é Elias, não é profeta, não é o Cristo, quem é você? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. E aí confundiu os fariseus. Aliás, confunde a nós também, porque se o próprio Cristo disse que João Batista era Elias, por que ele negou? Porque ele falou, não sou Elias. Então, a gente acompanhando esse estudo do Evangelho de João, que o Haroldo faz no canal Espiritualidade e Vida, o Haroldo perguntou, e daí, como é que a gente sai dessa? Por que João afirmou, disse que não sou Elias? Aí alguém escreveu lá no chat, acho que os fariseus fizeram a pergunta errada. Deveriam ter perguntado, você foi Elias? E aqui nós temos um grande ensinamento. Por quê? Porque realmente Elias era uma personalidade. João Batista não era mais Elias. Agora era o mesmo espírito na continuidade da missão, mas em outra personalidade. Uma edição revista, ampliada e melhorada do profeta Elias. Por quê? E aqui tem um grande ensinamento para nós, porque nós ficamos muito preocupados com a questão do passado. O que nós fomos no passado? Tem muita gente se perguntando, poxa, por que será que eu não me lembro do que eu fui em encarnação passada? E nós temos que agradecer a Deus e não nos lembrarmos, né? Porque se a gente lembrasse, a gente não conseguiria conviver com pessoas a quem nós magoamos, com quem nós tivemos muitas dificuldades e hoje estamos convivendo juntos. Então aqui serve de alerta para nós, né? Se eu fui, sei lá, a Maria, né, em algumas encarnações passadas, eu não sou mais. Nós já não somos nem os mesmos. Bom, quando a gente chega a um certo ponto, né, da idade, né, fica mais idoso, né, uma velhinha de 43 anos, a gente já começa a pensar, puxa, mas se eu pudesse voltar 20 anos atrás, naquela determinada situação, eu agiria diferente. Né? Nós estamos muito presos ao passado. E então, João Batista nos dá esse exemplo. Eu não sou mais um deles. Bom, e eles continuaram depois do interrogatório, perguntando, mas se você não é o Cristo, por que batiza? E a gente já vai falar sobre isso. Bom, aqui vamos chegar ao ponto central, ao ponto crucial do trabalho de João Batista, que é o batismo. Aliás, ele é chamado João Batista por causa do batismo. Então, o bapto do grego significa mergulhar, imergir na água. O batismo é ser mergulhado na água. Então, essa questão
essa questão da água, ela é muito presente na tradição hebraica. A água é o símbolo da vida, ainda hoje é para nós, claro. Sem água, o planeta não sobrevive, nós não sobrevivemos. E havia, então, a tradição da purificação dos sacerdotes antes dos rituais no templo. Então, eles lavavam as mãos, lavavam os pés. Alguns costumavam até mergulhar na água do Rio Jordão para fazer o ritual, mas era um ritual para o cumprimento dos deveres no templo. E o que o João Batista faz? O João Batista, então, proclama, fala aos seus seguidores e depois ele mergulha, ele chama as pessoas e mergulha as pessoas na água do Rio Jordão, entendendo que a água do rio é a chamada água viva, a água corrente. E geralmente no templo, os sacerdotes usavam água que estavam armazenadas em jarros. Naquela época não tinha água encanada, né? A Sanepar ainda não tinha estendido sua rede lá na região da Judéia. Então, João Batista escolhe esse ritual como forma de purificação extensiva a todos aqueles que quisessem. Então, ele mergulhava a pessoa e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ou seja, o Messias está chegando. Então, João Batista ressignifica esse ritual do batismo. Primeiro, estendendo a todos, e depois ele mergulhando. Então, isso causou estranheza no povo e nos sacerdotes, né? Que ritual é esse? Primeiro, que o ritual é um ritual reservado aos sacerdotes. O povo mesmo fazia o ritual de purificação das mãos, sobretudo para comer a ceia da Páscoa. E aqui nós vamos encontrar o termo arrependimento, no grego, é metanoia. O meta aqui significa mudança, movimento, e também traz o significado da meta, do objetivo, do propósito. E nós é a mentalidade. Então, na realidade, o que João Batista pregava? Não era simplesmente você se arrepender, chorar pelo leite derramado. Por que eu fiz isso? Era algo muito mais profundo. João Batista estava pregando aqui a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, a mudança de hábitos, a mudança de costumes. E será que nós hoje já conseguimos mudar padrões mentais que estão cristalizados no nosso espírito, calcificados há milhares e milhares de anos? É uma reflexão. E aqui é uma reflexão que a gente deveria fazer todos os dias, né? Então, a metanoia aqui significa essa mudança de mentalidade. E era isso que João Batista dizia. Vocês mudem o comportamento de vocês. E, inclusive, alguns fariseus ali, para meio que bisbilhotar o trabalho de João Batista, foram até ele para serem batizados. E quando os fariseus, então, chegavam ali, o que João Batista dizia para eles? Raça de víboras. Depois Jesus vai repetir nessa expressão. Raça de víboras. Vocês estão achando que apenas por ser batizados, vocês serão salvos, né? Então, ele era bastante assertivo na sua pregação. Bom, no livro Código Penal da Vida Futura, o livro é o Céu e o Inferno. No capítulo do Código Penal da Vida Futura, Kardec vai nos falar aqui que, para nós repararmos uma falta, nós precisamos de 3 etapas para apagar essa falta, ou seja, para quitarmos o nosso débito, quitarmos o nosso boleto. Nós vamos precisar de 3 etapas. Primeira é o arrependimento. Aqui, o arrependimento da forma como nós conhecemos. Que ele diz que a intenção de não mais cometer determinado erro. Quantas vezes será, né, nessa vida a gente já não se arrependeu e já não prometeu que não ia mais cometer aquele erro? E às vezes cometemos novamente. O próximo passo é a expiação, que se dá ao assumirmos a posição daquele que foi prejudicado. Aqui, lembrando uma passagem do Chico,
do nosso querido Chico Xavier, que no dia 30, né, completou os 20 anos da sua desencarnação, que ele esteja sempre olhando por nós. O Chico Xavier estava andando na rua, indo para um determinado lugar, junto com um amigo. E esse amigo estava ali conversando com o Chico, muito choroso, muito queixoso, porque estava passando por uma situação muito difícil. E ele fez, né? Contou tudo aquilo para o Chico escutando com toda a sua paciência. E quando ele terminou de fazer o relato, o Chico levantou as mãos para o céu e falou: graças a Deus. E o amigo ficou chocado: mas Chico, eu estou te contando, eu passei por uma dificuldade muito grande e você diz graças a Deus? Ele falou: pois é, meu filho, é que até agora você só estava batendo, a partir de agora você começou a apanhar. Então, quando a gente bate nos outros, não dói em nós, mas dói no outro. Tá? Então, isso é a expiação. E aqui a reparação, que consiste em corrigirmos, repararmos o mal praticado. Mas isso somente não é suficiente. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Numa determinada encarnação, nós reencarnamos numa posição, numa situação financeira muito confortável, com bens materiais. E sabemos que quando nós estamos nessa situação, não é apenas para satisfazer o nosso egoísmo, nos perdermos em prazeres, mas a gente não lembra disso, né? E acaba se perdendo no meio disso. Bom, voltamos para a pátria espiritual. Retornamos com um firme propósito. Agora, numa situação financeira difícil, para aprendermos a lidar com aquilo que nós perdemos. Então, vamos aí expiar, vamos sofrer as dificuldades, as necessidades. Tudo bem, passamos, retornamos para a pátria espiritual. A nossa equipe espiritual, né, os nossos mentores, e agora você volta novamente com a boa condição financeira como provação, para ver se você aprendeu a lição. Retornamos nós em boa condição financeira, no bem bom, olhamos para o lado e dizemos: ah, mas se eu fui pobre um dia, nem me lembro mais. Então, mesmo nessa encarnação, né, muita gente fala isso, né? Às vezes sai de uma situação financeira, uma situação complicada, quando alcança um grau, né, de equilíbrio financeiro, olha para nós: ah, se eu fui pobre, nem me lembro mais. Então, o que é preciso aqui? E aqui é que vai entrar o batismo da metanoia, da mudança de padrão mental, que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, aquelas provações, todas que nós passamos, o arrependimento, a expiação, a reparação, ela deve servir para nós mudarmos, virarmos a chave dos nossos padrões mentais. A transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E aqui eu me lembrei da questão do Livro dos Espíritos, 909, que até seria prudente a gente imprimir essa questão e colar na porta da geladeira. Porque cada vez que eu leio essa questão, a gente fala: meu Deus, o que tem? Qual é a pergunta? Então, Kardec pergunta aos espíritos se sempre o homem, através dos seus esforços, pode mudar, pode se transformar para melhor. E os espíritos respondem: sim, e com bem poucos esforços. O que nós não temos é a vontade, a boa vontade. Então, nos falta a vontade. E aí eles terminam ainda com uma pequena melodia, dizendo: quão pequenos são os nossos esforços. Então, para lembrarmos aqui desse batismo da metanoia, da virada de chave. Bom, com relação, João Batista então mergulhava, dizendo que ali estava, deixa eu só pegar aqui o que está escrito bem direitinho, sobre a remissão dos pecados, né? A remissão do pecado, ela consiste na rejeição dos erros. Nós já vamos ver qual é o sentido mesmo do pecado, né? Que é
o desvio do alvo, é nós entrarmos por uma estrada diferente daquela que nós havíamos planejado para aproveitarmos bem a nossa encarnação. Então, hamartia do grego significa desvio de alvo, que era utilizado quando um soldado, quando um desses heróis protagonistas, né, gregos, cometiam erros. Então, a expressão traduzida como remissão dos pecados, ela está mais ligada à rejeição de erros. É porque a palavra pecado, ao longo dos séculos, ela foi tendo outras conotações, mas significa desvio do alvo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, vem nos dizer qual é o alvo. O que é o nosso alvo? O sublime alvo da vida é a perfeição, é nos tornarmos espíritos puros. Então, essa é a nossa meta. Então, o que nós precisamos fazer para conseguir essa meta? Aqui nós tiramos do livro do Thomas Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Então, a expressão remissão dos pecados tem o sentido de remissão dos erros. Bom, continuando lá o interrogatório que João Batista estava sendo submetido pelos fariseus, os fariseus dizem para ele: bom, se você não é o Cristo, por que você mergulha na água? E João Batista responde: eu vos mergulho na água para o arrependimento, para a mudança de mentalidade. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Bem, essa expressão digno de carregar as sandálias, ela tem toda uma simbologia que, se nós tivermos a oportunidade de ter mais uma palestra aqui, se o Orlando assinar minha carteira de trabalho aqui, depois dessa, aí a gente vai falar sobre essa simbologia que é muito interessante, mas o tempo não nos permite. Então, ele falando do Messias que nos mergulharia no fogo e no Espírito Santo. E o que significa, então, mergulhar no fogo e no Espírito Santo? Então, novamente, o Thomas Pastorino vai nos socorrer aqui. Então, o que vem depois de mim? Mergulhará a individualidade. Por quê? João Batista estava encarregado na transformação do nosso ser, da nossa personalidade, do nosso ego. E Jesus viria para agir no self, no nosso espírito. Jesus veio falar para o espírito imortal. João Batista estava nos orientando de como nos conduzirmos aqui no plano material. E Jesus veio nos dar o norte para o espírito imortal. Mergulhará a individualidade no Espírito Santo, fazendo-a sintonizar com os bons espíritos. E aqui o Espírito Santo está no sentido da pleiade dos espíritos puros a quem nós pertenceremos um dia. Fará penetrar no fogo da purificação, porque o que Jesus nos pede é muito mais do que João Batista estava nos ensinando. Fogo do remorso, que limpa, né? Quem já teve essa sensação do remorso sabe, parece mesmo que está queimando a nossa alma. Né? Dor, o fogo da dor que resgata. A dor é uma bênção para que nós possamos reparar os nossos enganos, dos sofrimentos que nos corrige, das provações que nos tempera, o fogo do amor divino que purifica. Lembrando que o fogo, para o povo hebreu, simbolizava o Espírito, que, aliás, até hoje, o fogo para nós é o símbolo do Espírito. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como que nós podemos entender, enxergar o Espírito. E os Espíritos dizem, por hora, nós não temos ainda condições de entender, mas o Espírito pode representar por uma chama, por uma flama, por uma centelha, que tem mais ou menos a cor do rubi. Então, ainda hoje nós não temos condições de abarcar o que seja o Espírito e vamos usar a mesma simbologia da chama, do fogo que era usado pelo povo hebreu. Bem, então, depois disso,
os fariseus voltam, né, terminam o interrogatório, voltam com a firme intenção de continuar perseguindo João Batista para colher evidências e ter motivos para condenar. Então aparece Jesus. No dia seguinte, depois desse interrogatório, João vê Jesus vindo até ele. Lembrando que o livro Boa Nova, no capítulo Precursor, explica que as famílias de João Batista e de Jesus eram muito próximas. E tem até um encontro deles, crianças, conversando, né? Que Humberto de Campos relata dizendo que ali foi o primeiro momento do encontro entre a verdade e o amor. João Batista representando a verdade, Jesus representando o amor. Então, no dia seguinte, João Batista vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo, quer dizer, remove os erros do mundo. Este é aquele acerca de quem eu vos falei. Então, começa aqui João Batista mostrar para o povo quem ele estava anunciando. É ele, é o Cordeiro de Deus. E essa frase, ela ficou muito forte, né, muito presente para quem conhece um pouquinho da religião católica, ou como eu participou, fui educada dentro da religião católica. Essa frase é repetida em todas as celebrações, né, no momento da consagração da Eucaristia. Bom, e Jesus então pede para que João Batista o batize, mergulhe ele na água. Ele disse: mas é você, mas é o Senhor que tem que me mergulhar na água, não eu. Mas Jesus resiste, mas depois ele convence João Batista a mergulhar na água, no meio de muita gente assistindo a tudo aquilo sem entender, né? Nessas lives do Haroldo, alguém perguntou lá no chat: mas Haroldo, o povo que estava assistindo tudo isso estava entendendo o que estava acontecendo? Logicamente não. Se nem nós até hoje entendemos direito, 2000 anos depois, imagina o povo. Então, aquilo tudo, né, era algo assim que não estava caindo a ficha do povo. Muito bem. No momento, então, que Jesus sai da água, o céu se rasga e aparece, então, na simbologia, uma pomba que paira sobre Jesus, né? E João, então, testemunhou, quer dizer, João Batista viu, né? O povo, em geral, não estava vendo, mas João Batista viu porque ele tinha grandes recursos mediúnicos. Vamos lembrar que ele era um profeta. João Batista testemunhou dizendo: contemplei o Espírito descendo como uma pomba do céu e permaneceu sobre ele. E uma voz do céu que dizia: este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo, em quem eu coloco toda a minha confiança. E esse momento é um momento muito simbólico, porque estava escrito pelos profetas, sobretudo pelo profeta Isaías, que quando o povo visse, né, o Espírito, aqui representando Deus, né? Segundo Haroldo, o artigo definido "o", se tratando de Espírito, era o que o povo hebreu entendia como Deus. E então, quando vissem essa pomba, esse pássaro pairando sobre aquele que seria o enviado de Deus. Então, esse momento é o momento em que Deus está ungindo, está mostrando quem é o Deus. No capítulo 1, no primeiro livro da Bíblia hebraica, já se falava, né, sobre essa questão da pomba batendo as asas, do pássaro batendo as asas, movendo, movimento. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha, por isso, João Batista resgata essa fala aqui, lá de Gênesis, para mostrar para o povo que se tratava de Deus. O Espírito de Deus se movia, batia as asas sobre a água. Esse movimento de bater as asas, em hebraico,
é Meraheft. Me perdoe a pronúncia. Eu fiquei escutando várias vezes o Haroldo pronunciar, mas não consigo reproduzir, né? Porque o hebraico, o árabe usa outros recursos vocais para sua fala. Mas que vale, então? Meraheft. Palavra que significa pairar sobre, se mover, bater as asas. Né? E o que isso tem a ver? Né? Aqui tem a ver com Deus movimentando os seus recursos de sabedoria e amor para movimentar, separar as águas de cima das águas de baixo. As águas de cima representam o fluido cósmico universal, que só hoje nós temos condições de entender o que foi dito na Gênesis lá há 3.000 anos atrás. E as águas de baixo são as nossas águas. Então, nesse movimento das asas, o movimento de vibração é que Deus cria os mundos, que Deus cria os espíritos, movimentando através da energia, da sua sabedoria e do seu amor. Então, quando vem esse pássaro simbolicamente representando, a confirmação de que ali se tratava de Deus pairando, que Deus paira sobre toda a sua criação. Deus é o único que não está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Segundo André Luiz, vamos achar aqui a nossa anotação. Segundo André Luiz, ele diz que nesse fluido cósmico, nessa matéria elementar, estão mergulhados constelações e sóis, os mundos, tudo o que existe da criação, como se fôssemos peixes nesse oceano. Então, essa é a representação desse momento em que João Batista simbolicamente mergulha Jesus, ele é então apresentado. E é o momento em que João Batista está dizendo: agora eu estou me despedindo da minha missão. Daqui para frente, a missão é com Jesus. E tanto é que depois disso, logo João Batista é preso. Então, né, naquela situação que a gente conhece lá, que a esposa do Herodes, né, pediu a cabeça de João Batista. Pediu para que prenderam e depois ela pede a cabeça dele, que fica mais para o final. Bom, o que o batismo de Jesus simboliza? Nós já falamos aqui, né? O batismo de Jesus por João Batista é um ato inaugural do ministério do Messias. E o testemunho do mergulho era imprescindível para que João Batista reconhecesse Jesus como Messias e, como tal, o apresentasse ao povo. Quando João Batista resiste em batizar Jesus, ele diz: deixa por agora, porque assim convém cumprir a justiça, ou seja, cumprir as Escrituras para que o povo entenda que se trata do Messias. E o profeta Isaías havia dito então: eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios, a todos os povos, não apenas ao povo de Israel. Bom, então depois disso tudo, Jesus começa o seu trabalho, inaugurado nas bodas de Caná. João Batista é preso. Então, o relato do evangelista Mateus diz: e mandou decapitar João Batista no cárcere. O último testemunho de João Batista e o último ensinamento que nós temos a aprender com ele, que é a lei de causa e efeito. E por que João Batista foi decapitado? Voltando ao profeta Elias, né, os sacerdotes de Baal costumavam perseguir os profetas que pregavam a fé no Deus único. Então, havia ali algumas atrocidades. E no momento em que os fariseus não estavam conseguindo conter os sacerdotes de Baal, tem lá um episódio, né,
Elias faz um desafio aos sacerdotes de Baal e depois comprova-se, né, que Deus aparece e queima lá aquele altar. A gente não vai ter muito tempo, mas convidamos a leitura, que é muito interessante. Elias, então, depois de ter tido uma grande prova de que Deus estava com ele, ele ordena a prisão dos sacerdotes de Baal, leva-os até ao rio Pison e ali ele degola 12 sacerdotes, um para cada tribo, um representando cada tribo de Israel. Então, aqui o profeta Elias, apesar de toda a sua missão grandiosa, de toda a fé muito fervorosa em Deus, ele não confiou na justiça divina. Ele fez justiça com as próprias mãos. E quantas vezes? Justiça com as próprias mãos é igual a vingança. E quantas vezes nós temos tantas provas de que Deus está ao nosso lado, mas nós não confiamos na sua justiça e queremos vingança, né? Como diz o Divaldo em uma palestra, ele diz assim, olha, tal pessoa me ofendeu muito, mas eu não vou fazer nada, mas Deus vai me vingar, né? Então, agora nós não nos vingamos com as próprias mãos, mas ficamos mentalizando, mas vai acontecer alguma coisa lá com ele, e aí ele vai ver, né? Vai ver o que é a justiça de Deus. Então, e Elias, então, com as suas próprias mãos, degolou os sacerdotes de Baal. E depois, como, né, no seu último testemunho, ele nos mostrou a lei da causa e efeito. E aqui o Haroldo Dutra Dias, no livro do Estudo do Evangelho, então todas as lives ele vai condensando em livros, ele diz assim, frente à lei de causa e efeito, não há isenção de consequências, quer dizer, ninguém sai sem pagar a conta, nem mesmo os missionários. Vendo que João Batista era o maior dos missionários perante Jesus. O mal praticado sempre, olha a palavra sempre, deverá ser reparado, independente do nível que o espírito ocupe na escala espiritual. Porque João Batista já estava na condição, na segunda ordem da escala espírita, que são os bons espíritos. E para encerrar aqui a nossa fala, Jesus fala a respeito de João Batista. Entre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui nós vamos, para não perdermos a essência da mensagem, nós vamos ler o que o Haroldo nos diz aqui. João Batista é a representação de tudo que a primeira revelação pôde produzir no tocante à contribuição para a evolução do ser humano. Disciplina, austeridade, retidão, correção, verdade, levando o ser humano ao ápice da justiça. Lembrando das leis morais elencadas por Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Ele elenca 10 leis, 9 delas, e a última é a lei de justiça, amor e caridade, que os Espíritos dizem ser a mais importante. Então, lei de justiça, amor e caridade. João Batista vai até o cumprimento fiel da lei de justiça. A partir daí entra Jesus para cumprimento da lei do amor. E vem a 3ª revelação, o Espiritismo, para a lei da caridade, que é o caminho que nos leva, que nos conduz por esse deserto dos nossos sentimentos. Bem, então, João Batista nos leva ao ápice da justiça, da integridade moral e ética. Entretanto, no reino dos céus, João Batista é menor, porque o Evangelho é infinitamente maior que esses valores. E aqui eu fiquei bem assustada. Puxa vida, né? Nós ainda não estamos nem na metade do caminho de João Batista para cumprirmos a lei da justiça. João Batista encerra a primeira revelação, principia a segunda e entrega o resultado do seu trabalho ao Cristo,
cuja determinação é conduzir os homens na vastidão do crescimento espiritual. Não obstante, o profeta João ainda não havia alcançado tal vastidão. Então, João Batista ainda se encontrava na escala dos espíritos puros, dos bons espíritos, e ainda uma longa jornada para atingir a condição de espírito puro. E eu quero encerrar aqui a minha fala, se eu achar, hoje pela manhã, como não existem coincidências, né? A pessoa aqui muito ansiosa, né, por conta dessa estreia aqui, fui ouvir a oração que o Haroldo posta todas as manhãs, e ele postou a mensagem de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, no livro Busca e Acharás. Em nosso auxílio é o título da mensagem. E eu entendi essa mensagem como esse caminho da nossa metanoia, da nossa transformação moral. Como é que nós devemos nos conduzir? Qual é o caminho reto para chegarmos a esse ápice da justiça? Então diz André Luiz: cada manhã endereçamos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida, a nossa gratidão. Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Controle as próprias emoções de modo a falar sem ferir. Coloque sobriedade no programa dos seus hábitos. Não abrigue rancor em momento algum. Estime as pessoas como são, sem exigir que elas se façam a seu modo. Em qualquer tempo, conserve a certeza de que o bem aos outros, conforme as leis de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio de si mesmo. Sigamos a nossa jornada pelo deserto com muita fé, muito bom ânimo, muita coragem. Uma abençoada semana a todos. Muito obrigada aos que estão aqui presentes, muito obrigada aos amigos e amigas internautas, muito obrigada ao Sônia pelo convite, obrigada à casa, Armando, e espero ter passado uma pequena parte dessa belíssima vida de João Batista. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Agradecimentos a Maria pela mensagem que nos trouxe nesta manhã de hoje, que nos sirva para a nossa reflexão. Uma história muito interessante mesmo sobre João Batista. Sempre é muito bom a gente rememorar. Muito obrigado, Maria. Está contratada para as próximas. Obrigada. Amanhã eu trago a carteira de trabalho. Pode estar. Ela, durante toda a existência dela, esteve como trainee. Agora já pode ser efetivada. Então, muito obrigado pela mensagem que nos trouxe. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo. Estará a cargo do nosso companheiro Samuel Pottman Gonçalves. Ficam todos convidados. Encerrando a nossa reunião da manhã de hoje, a nossa prece final, eu gostaria de lembrar aqui nosso companheiro Alberto Maia, que regressou ao plano espiritual ontem, depois de uma longa jornada e uma luta contra uma doença que o afligiu. Então, ele foi um trabalhador muito dedicado da causa espírita e também aqui da nossa casa, participando de palestras públicas
de grupos de estudo, de grupos juntos. Então, nesse momento da nossa prece final, vamos rogar a Deus e aos bondosos Espíritos que o apoiam no seu retorno à pátria espiritual e que o conforte também os seus familiares nessa passagem do momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Um bom dia a todos e uma boa semana.